Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? Hoje continua sendo sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022. Eu continuo agradecendo a Deus por cada irmão que está comigo desde o começo e do início do meu canal, cada novo irmão que me conhece diariamente através das recomendações do YouTube. Agradeço a todos de modo geral e que Deus abençoe a todos também, que possam também encontrar os seus caminhos e realizar os seus projetos, seus objetivos, suas metas para este ano que acabou de começar. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença sempre, pois temos que estar unidos primeiramente com Deus para concretizar tudo que é certo e que é bom para nós e para nossa família e pessoas ao nosso redor e consequentemente ao mundo. Eu continuo, nesta grande luta através das informações, aqui no meu canal. Se está me conhecendo hoje e fazendo parte dessa família, seja sempre muito bem-vindo. Sempre recíproco o carinho de todas as pessoas que comentam nos meus vídeos, e se você me vê aqui hoje, você sempre vai me ver tendo esse posicionamento e agradecendo as pessoas, pois eu sou um ser humano repleto da gratidão dentro do meu coração, pois sou igual açúcar, né? A união faz a força. Gente, é o seguinte, dentre essas informações, eu pude colher novas informações acerca de manhã para tarde do RV-GCR e gostaria de compartilhar com todos vocês. Continuem se inscrevendo aí no meu canal, me dando uma força para que eu possa continuar cada vez mais com o meu conteúdo, se for da serventia de vocês também, né? Que Deus abençoe. Vamos lá. Seguindo, né? Tudo bem, vamos falar um pouco sobre onde estamos e por que estamos aqui. No que diz respeito à inteligência, tínhamos informações muito fortes do banco principal de que seríamos notificados. Essas notificações seriam por e-mail e números oficiais vinculados às redes bancárias, que poderiam sair já a partir dessa segunda-feira passada. Deixe-me acertar algumas coisas como isso verdadeiramente aconteceu. Na verdade, tínhamos informações apontando para o final da tarde de sexta-feira, que é hoje. E isso não aconteceu ainda. Na segunda recebemos uma comunicação que nos levou a essa sexta e até agora nada. E em seguida tivemos informações de que os bancos estavam vazando um pouco demais e eles decidiram meio que encerrar a comunicação entre os banqueiros corporativos e os funcionários das agências. E isso aconteceu essa manhã. Então foram fechados e tudo bem. Talvez isso significa que algo pode aparecer a partir de hoje à noite. Bem, ainda não aconteceu. Foi finalmente o que conseguimos, algumas informações muito boas, que as pessoas de nível 3 e detentores de títulos, lembre-se, aqueles que ainda não tiveram acesso aos fundos, mas essa nova camada recebeu que alguns novos terão acesso aos fundos amanhã e pode ter sido uma camada grande de mais ou menos mais 1.000 pessoas. Lembre-se de que estes não são os apresentadores para os detentores de títulos, que esses caras, qualquer um envolvido nisso, estejam envolvidos e apresentados. Eles fazem recolhimentos de 1 a 2% e enxergam alguns valores em suas contas. Pelo menos, não sei se todos eles, mas a maioria foi autorizada a fazer esses procedimentos e esses fundos estão rolando em cascata e em taxas de apresentação. E alguns envolvidos no início do nível 3 estão conseguindo ter giro de capital diante de algumas contas soberanas. Mas as pessoas que têm os títulos grandes, caixas de títulos e tudo isso, terão acesso a mais que 20% do total nos primeiros 6 meses e depois disso deverão ter acesso a qualquer um dos saldos restantes
destes 80%. Isso é algo que eles vão, em alguns dos e-mails, já serão lançados para terem acesso e alguns provavelmente sairão também a partir dessa sexta à tarde, mas independente disso, é um bom indicador que isso está muito próximo de parecer um começo de espingarda para o nível 4B. Pegamos informações hoje que pareciam muito fortes, e foram algumas informações internacionais que pareciam muito fortes para sermos notificados já nessa próxima semana ao nível 4B. Isso tem deixado mundialmente cerca de 1 milhão de pessoas esperançosas para que isso aconteça já a partir de segunda-feira. Então, estamos recebendo essa indicação. Às vezes, as fontes nos trazem coisas que não são tão fortes do lado bancário, e podem ser fontes financeiras internacionais, mas não necessariamente pessoas do banco. Então, as informações estão mostrando uma expectativa muito alta para este lançamento. Tudo é liberado, mas esse é o tipo de palavreado que foi usado. Tudo será lançado dentro dos próximos dias. Temos informações adicionais que falam sobre um prazo de lançamento que incluirá... Só um instantinho, gente, que chegou um convidado aqui, né? Vem aqui, bichão. Chegou um convidado especial aqui, né, pessoal? Que já veio dar a boa tarde. Oi, pessoal! Cheguei atrasado, mas não vi, hein? Seu barrigudo. O bichão é grande, né, gente? Olha aqui, ó. Fala, se não serpela dá um gato. Ah. Deixa eu colocar ele ali e vamos fazer notícia, né? Só um instantinho, né, pessoal? Que aqui é assim, né? O gato chega na hora que quer, faz o que quer. E seguindo. Bom, temos informações adicionais que falam sobre um prazo de lançamento que incluirá terça e quarta que vem. Não sabemos exatamente se isso serve para receber as notificações ao nível 4B. Então, talvez possamos observar isso acontecer ou alguma combinação disso a partir da semana que vem. Mas me sinto confortável sabendo que algo está se movendo e já começou a se mover a partir do dia 20. Também ouvimos cerca de uma semana ou 10 dias atrás que o dia 20 havia sido valioso para nós e validado como um possível começo de transações. Devemos muito bem estar recebendo estes propósitos. Os militares não usam mais o termo lei marcial. Eles usam o termo lei militar. Apenas um aviso. A lei militar poderá começar a partir do dia 20? Sim, acho que poderia. Poderíamos ter um início de semana de transmissão de emergência também a partir do dia 20? Como foi nos dito nos últimos 10 dias? Também seria muito possível. Estamos procurando possíveis mudanças sobre as quais todos falamos. A ideia do que achamos que vai acontecer é que deverá começar de uma maneira muito maior ainda este mês, começando neste sábado, indo de encontro a essa próxima semana, como estamos vendo a partir dos dias. E vemos uma referência a isso com um rastreador na parte inferior de alguns sites no discurso do presidente Trump e comício no Arizona. Eu não vi pessoalmente, mas fui informado sobre isso. Foi muito legal. Então, qual é a coisa mais fácil para eles esquecerem e perdoarem em termos do perdão de dívidas? Provavelmente são empréstimos estudantis, acho que veríamos isso como uma das primeiras coisas no que diz respeito ao perdão da dívida. Existem vários outros aspectos disso que mencionamos no passado. Falamos sobre o dinheiro dos títulos de certidão de nascimento das pessoas dos Estados Unidos. E agora, vamos observar que eles também estão colocando todas as outras dívidas, incluindo dinheiro de impostos,
juros de hipotecários, empréstimos bancários. E precisamos ficar atentos a isso até o final deste mês. Agora, vamos para nós que fazemos as trocas. Pode não importar muito para nós, mas é bom saber que todos os outros que estão por aí, eles podem não estar envolvidos em moeda, que terão dinheiro de volta para eles. Isso é uma coisa muito positiva e boa para todos nós. Sim, fomos escolhidos para um momento tão difícil, e eu estou muito animado por termos sido e vemos como estes vasos a serem utilizados pelo Senhor Deus para efetuar essas mudanças e nivelar o campo de jogo em todo o mundo. Acho que é um tempo incrível para estar vivo, ver e testemunhar essas coisas que estão prestes a acontecer, e temos que ter muita paciência para que isso se manifeste a nível global. Mas se isso está acontecendo no tempo certo, sabemos que temos que acreditar e emanar boas orações e vibrações. Acho que devemos conseguir algo nos próximos dias. E não sou só eu que acho isso, mas várias fontes, e acho que todas estão fazendo sentido nesse momento. Especialmente porque tivemos um excelente final de ano e um excelente início de ano. Agora penso nisso e observamos que essas notificações que são aguardadas semana após semana possam vir sim, pois muitos negócios se concluíram e estão se concluindo ainda hoje na rede bancária. Acho que tudo ainda está de volta e funcionando. Acho que nos sentiremos muito melhor quando os detentores de títulos tiverem acesso ao giro de capital e puderem introduzir esses valores na economia e seus fundos puderem ser resgatados, porque eles foram adiados meses até chegar agora. Então será bom se isso estiver fora do caminho e isso estiver ocorrido para todos eles em conjunto e com acesso aos seus fundos. Realmente, quando chegamos tão perto do fim, não há muito mais o que falar, já que estamos falando tudo isso diretamente. Eu direi para todos manter seus olhos abertos, e-mails, e tendo um prazo para obtermos essas notificações, visto que existe um cronograma na rede bancária, quero que fiquemos atentos e cientes da possibilidade disso acontecer nessa próxima semana. Vamos ver o que acontece. Acho que estamos perto. Obviamente, já estivemos perto antes, ou pelo menos pensávamos que estávamos. Recebemos a confirmação de que o sistema de satélite Starlink foi conectado ativamente. O QFS também. Estamos recebendo palavras novas de alguns dos sites milhares que tudo está ativo e conectado. Tudo é bom para ir e estar atento à possibilidade de ir também. Guarda Nacional ativa. Outros já cobrem cerca de 50 estados e vai até o Havaí e o Alasca. Então temos cobertura lá, acreditando que se houver algum ato ou alguma insurreição ou algum tipo de problema chegando, eles esmagarão como um inseto. Bom, meus amigos, então, a nível geral, né, essa foi uma nota bem interessante que eu gostaria de compartilhar com todos vocês, né, a respeito de todo esse processo que se vincula no mundo todo. E eu acredito que estamos aí à beira de todo esse acontecimento, né, visto que são informações muito boas, congruentes a respeito dos títulos e tudo, né. Eu prefiro encarar assim esse processo, né, até ele de fato ocorrer para a maioria das pessoas no mundo. E algumas declarações dadas aí pela rede bancária e tudo fizeram novamente aquecer muitos corações em torno do mundo pelo GCR, porque em todos os lugares, né, meus amigos, não podemos ser egoístas ou hipócritas de dizer que as pessoas ligeiramente horas acreditam no processo, horas não acreditam. Então isso vai muito de cada humor do ser humano e também vai muito da fé e crença que cada ser humano tem nesses tipos de processos, né? Eu vira e mexe costumo postar alguns links de matérias que também complementam essas informações que eu passo e vejo acerca dos provedores, né, de inteligência, para que as pessoas possam também fazer uma diligência
e entender qual o contexto da realidade que eu busco, para buscar o contexto de toda a reformulação financeira, de todo o histórico do RV-GCR, para que isso se torne concebível, porque isso em algum momento vai se tornar concebível. A questão da transição do sistema financeiro, a questão da transição das moedas, do pagamento dos títulos, dos laços, dos vínculos históricos, das obrigações estadunidenses, europeias, asiáticas, e por aí vai, né, gente? São títulos aí antigos. E é sobre isso aí que nós estamos em cima. Bom, e seguindo, né? Na quinta-feira, o chefe da Aliança Militar, o suposto general Flynn, disse ao Western Journal que a corrupção maciça seria exposta nos próximos dias, mais exemplificado 24 horas. Também observamos que a Marinha dos Estados Unidos cortou todas as comunicações entre os soldados e suas famílias nesse momento. Tempestades solares se dirigem em direção à Terra à medida que aumentavam os temores de uma grande erupção que poderia causar estragos e provocar apagões em todo o mundo. Os títulos históricos da redefinição da moeda global estão sendo pagos, além de que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão preparadas para derrubar a falsa administração que, no ano passado, está agindo como uma marionete do Partido Comunista Chinês em uma aquisição hostil da República dos Estados Unidos, com um plano para despovoar e controlar os povos do planeta Terra. Os militares estão implementando alguns tipos de leis e movimentos que podem incluir América, México, Canadá, até que as novas eleições possam ser reavaliadas. Os detentores dos títulos históricos receberam a promessa da liberação total de liquidez em suas contas já a partir do dia 20 de janeiro. Observamos também que os Estados Unidos estão ou devem estar sobre uma lei constitucional até 21 de janeiro de 2022. Os detentores de títulos em Reno, Texas, Zurique, foram informados de que estão prestes a receber seus fundos, e o nível 4B poderá ser notificado a partir deste recebimento por volta também da próxima semana. Tempestades solares se dirigem em direção à Terra, medo de uma grande erupção causar estragos, provocando apagões em todo o mundo. Vou deixar uns links na descrição aí, né, pessoal? Crise de alimentos, bens e combustível. No Canadá, greve de caminhoneiros afeta a produção e mão de obra. Propriedade de Bill Gates, também, nos Estados Unidos, tem sido usado para reduzir o suprimento mundial de alimento, pagando os agricultores para não cultivar e colocar veneno em fontes de alimentos à população. Moldávia declara estado de emergência por conta de contas de gás não pagas. Reino Unido enfrenta a crise brutal de custo de vida dentro de 2 meses. Grã-Bretanha está a caminho para uma tempestade perfeita de preços de energia em alta, inflação em alta também. No norte da Nova Zelândia, com uma pequena profundidade de várias centenas de quilômetros. No entanto, os terremotos perto de Tonga, onde o vulcão subaquático entrou em erupção nos últimos 90 dias, estão a uma profundidade de 10 quilômetros, segundo relatórios oficiais. Isso prova que erupções vulcânicas não são exatamente naturais. O mesmo cenário em que La Palma, esta erupção serviu para selar após a lava e a destruição, como também foi dito, para usar recursos naturais para destruir. Na Alemanha foi feito com água. Terremotos Califórnia. Turquia, houve 5 terremotos, gasoduto, explodiram. Terremoto na costa oeste do Saara Ocidental, a 10 km de profundidade. O tremor secundário foi a 30 km. Em relação à erupção vulcânica de La Palma, é muito interessante, porque esses terremotos indicam o curso presumido de alguns túneis. Costa Rica, o vulcão Turrialba, da Costa Rica, entrou em erupção novamente, na quinta-feira, 20 de janeiro.
Ataques cibernéticos mundiais. Os recentes ataques cibernéticos maciços visaram a Cruz Vermelha agora, comprometendo dados de mais de 500 mil pessoas atualmente vulneráveis. Um hack no Comitê Internacional da Cruz Vermelha comprometeu o dado dessas pessoas, incluindo algumas separadas de suas famílias por conflitos ou desastres, segundo a CNN. Guerras e rumores de guerras. Departamento dos Estados Unidos libera Lituânia, Letônia e Estônia para enviar mísseis e outras armas de fabricação americana para a Ucrânia. Explosão mortal em Lahore, no Paquistão. 3 pessoas foram mortas e pelo menos 20 ficaram feridas em uma explosão que abalou o mercado. Alerta na Rússia anuncia exercícios navais maciços à medida que as tensões de guerra com o Ocidente aumentaram. Coreia do Norte pondera acabar com a moratória de foguetes nucleares. Pyongyang está considerando um fim formal de sua moratória autoimposta sobre testes de foguetes nucleares em resposta à política hostil e à ameaça militar dos Estados Unidos. A Coreia do Norte está proibida de testar mísseis balísticos e armas nucleares pela lei internacional, mas já realizou 4 testes em 2022. China, Rússia e Irã enviando navios de guerra para exercícios conjuntos no Oriente Médio. A Venezuela está enviando unidades da 33ª Brigada Caribenha para a zona de operações até a fronteira com a Colômbia contra militantes da FARC. Lei marcial global. O presidente Vladimir Putin está à frente do jogo, liderando o caminho para a soberania restaurada de seu povo, conforme seu discurso em 26 de 12 de 2021, o comandante em chefe restaurado no exercício da URSS, Coronel Vladimir Putin, disse: "Caros cidadãos da Rússia, hoje na véspera, tenho o prazer de informar que chegou o dia tão esperado, caminhado por esses longos anos. Todas as estruturas da Rússia e da República aprovarão a lei marcial. Ordeno a todas as estruturas, lei marcial, e mantenham a ordem para não permitir violência contra a população civil. O Banco Central da Rússia deve proibir todas as criptomoedas como Bitcoin no país, incluindo transação, mineração e circulação. Em comunicado divulgado na quinta-feira, o Banco Central disse que o status do rublo russo, que não é uma moeda da reserva, não permite que a Rússia adote uma abordagem branda ou ignore os riscos crescentes das criptomoedas que possuem várias características de um esquema de pirâmide. O Banco Central da Rússia deve proibir todas as criptomoedas, incluindo essas transações. E também observamos que está sendo um dia seriamente doloroso para os mercados, e isso tudo terminou novamente no vermelho. Bom, meus amigos, então essas foram as próximas impressões e as primeiras impressões que eu tive nessa tarde de sexta-feira. Eu sigo concluindo todos esses objetivos de busca e pesquisa, então eu voltarei mais tarde. Quem quiser voltar e quiser observar junto comigo, seja sempre bem-vindo. É um prazer, uma honra da visita do fundo do meu coração de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho dito nos comentários, o carinho com o meu bichano, que eu adoro também. Eu tenho outro, mas esse é bem companheiro também, o outro também é, mas esse gosta mais de vir aqui e conversar sobre o GCR junto com a gente, né? Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, ao infinito e além! E sempre além, meus irmãos. Continue me dando uma força, se inscrevendo aí, agradeço o carinho. Eu espero estar retribuindo de alguma maneira esse carinho que estou recebendo de todos vocês. E continue se inscrevendo aí, me dando uma força, comentando sempre. Eu adoro ver a posição, o comentário, o pensamento das pessoas referente a isso também, né? E vamos todos com Deus, Pai Todo-Poderoso, né? Que Deus abençoe, continue abençoando a sexta. E eu volto mais tarde, quem quiser já sabe, né? Estarei por aí. Fiquem com Deus, irmãos. Tchau, tchau.